o sacrifício de Jesus Cristo sobre a cruz. Então leio e depois faço a explicação. Toda a vida de Jesus Cristo foi verdadeiramente um sacrifício ininterrupto, que começou já na encarnação, porque ele se despojou então como Filho de Deus, primeiro de sua forma divina, para tomar a aparência do escravo, e depois da independência de sua vontade, porque foi obediente a seu Pai até a morte e morte de cruz. Esse sacrifício durou toda a vida de Jesus Cristo. Efetivamente, ele renunciou a todos os bens terrenos e dizia de si próprio: as raposas têm seus covis e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele recusou até a si próprio, em certos momentos, o alimento corporal, por exemplo, quando teve o colóquio com a samaritana. O meu alimento, disse ele, então aos seus apóstolos, que lhe traziam de comer, é fazer a vontade daquele que me enviou, para que eu cumpra a sua obra. Apesar de cansado de trabalhar, ele priva-se muitas vezes do sono e retirava-se para uma montanha e passar ali noite a orar a Deus. Jesus Cristo renunciou voluntariamente à sua reputação, não buscava a sua glória. Sofria em silêncio os escárnios e zombarias, particularmente diante dos seus juízes. Ele permitiu que o tratassem como um facínora e até que lhe preferissem um assassino Barrabás, e que o crucificassem sobre 2 ladrões. Finalmente, ele deu sobre a cruz o que tinha o mais precioso, a sua vida, porque, segundo as suas próprias palavras, ninguém tem maior caridade do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Por isso, Jesus Cristo pode com toda razão dizer, imediatamente antes de sua morte, tudo está consumado. Então, esse é um resumo de toda a vida de Cristo, que foi um verdadeiro sacrifício, de ponta a ponta, até que chegou o momento que ele, de fato, morre crucificado. Bom, se a gente vê aqui Jesus Cristo fazendo esse sacrifício todo, como a gente viu a quinta passada, o sacrifício a gente é oferecido a Deus em reparação dos pecados, tudo aquilo que a gente colocou. Mas tem uma diferença muito grande entre o sacrifício antigo, que é aquele que vocês leram em casa, e o sacrifício de Cristo. No sacrifício de Cristo, o sacerdote é o próprio Cristo. Isso aqui é importante vocês decorarem isso aqui em nome de Deus, porque vai fazer toda a diferença na sua participação na missa. O sacerdote é Cristo. Vocês leram lá na passagem que eu passei, tinha um sacerdote que pegava a vítima e fazia a oferenda, o sacrifício. Aqui na nova lei não, o sacerdote quem oferece é o próprio Cristo. Você vê lá quando os soldados chegaram para prender Jesus Cristo, depois que ele estava no Monte das Oliveiras, e perguntando quem é Jesus, quem era, Jesus falava, sou eu. Jesus é a sua própria vontade, sou eu. Se Jesus quisesse fugir ali, ele poderia ter fugido tranquilamente. E a vítima é o próprio Cristo. Então, o sacerdote é Cristo e a vítima é o próprio Cristo. Não é mais como o Antigo Testamento, que se pegava, o sacerdote pegava o animal, levava para o altar. Então, eram duas coisas diferentes. Já no sacrifício de Cristo, não. Ele é o sacerdote, sou eu que dou a minha vida, e ele é a vítima. Porque, como diz o João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. Então, guarde bem essa informação. E não podia ser os soldados, de forma alguma, ser o sacerdote, porque os soldados estavam criticando Cristo, xingavam Cristo, blasfemavam contra Cristo. Então, de forma alguma, eles poderiam ser
o sacerdote daquela situação. Tá. Jesus morreu para a nossa salvação, já sabemos disso. O verdadeiro sacerdote e a verdadeira vítima. Só que tem um detalhe, caro fiel, de extrema importância, que você pode até rezar em cima dessa informação. Apesar de ter morrido por todos, nem todos participam dos benefícios da sua morte, mas aqueles que são comunicados os merecimentos da sua paixão. Então, Cristo passou por tudo isso, perfeito, para a salvação da humanidade. É o que a gente aprendeu na catequese. Só que as graças não são comunicadas a todos. Aí vem a explicação. Existe aquela questão do por todos e por muitos. Vou explicar. Quando a gente fala assim, olha, Cristo morreu por todos, é verdade. A humanidade inteira pode ter sido beneficiada com a morte de Cristo. Agora, quando se trata da aplicação da morte de Cristo, dos seus sofrimentos, já não é para todos, é para muitos. Então, para todos, é verdade, morreu por todos. Mas muitos receberão os frutos da sua paixão. Porque apesar de ter morrido por todos, nem todos vão atrás das graças que ele conseguiu com a sua paixão. Que seria a comunicação da graça. Por isso que é bom ler aqui. Jesus Cristo sofreu em nosso lugar, diz o profeta. Foi ferido por causa das nossas iniquidades. Foi dilacerado por via dos nossos crimes. Eis aqui o que exclamou São João Batista vendo Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que apaga os pecados do mundo. Só que como eu disse para vocês, nem todos receberão esse benefício da paixão de Cristo. O sacrifício da cruz é um sacrifício no qual o Divino Salvador, para expiar os pecados do mundo, toma o lugar de toda a humanidade e contém uma satisfação superabundante. Quer dizer que Cristo sofreu de tal maneira que as graças vêm em abundância. Mas, de novo, essa abundância não vai chegar para todos. Porque para chegar para todos é necessário buscar os meios de santificação, que são os sacramentos e que é o que a gente está falando agora na missa. É na missa que tudo aquilo que Cristo conseguiu para nós com a sua paixão e morte é distribuído. Na missa e também nos sacramentos. Então, quem não busca os santos sacramentos, quem não participa do santo sacrifício da missa, fica privado de tudo aquilo que Cristo conquistou para a sua salvação em abundância. Então, se você tem uma riqueza enorme, mas não vai ser distribuído para você porque você não veio buscar. E o meio para você ter acesso a esses benefícios é exatamente os sacramentos, lógico que não vamos falar aqui deles, né? Mas também o santo sacrifício da missa. Então aqui a gente entende, o morreu por todos, já foi explicado, e morreu por muitos. Por todos, a humanidade. Por muitos é que serão aplicados os frutos da sua paixão. Os meios de santificação são os remédios de Jesus Cristo, o bom samaritano. São os canais pelos quais o Divino Salvador nos faz chegar às graças que Ele nos alcançou na cruz. O lado do Senhor foi aberto como se as graças da igreja aí tivessem a sua origem. Olha só que coisa bonita, isso aqui é a explicação. A cada graça da igreja está suspensa uma gota de sangue de Jesus Cristo, como os meios de santificação da igreja comunicam as graças que emanam da Santa Cruz. Presta atenção. A igreja, administrando-os, serve-se sempre do sinal da cruz. A cruz é a fonte de todas as bênçãos.
Então você vai se confessar, a absolvição, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai e do Filho. Padre, dá uma bênção, eu te abençoo. Bênção ao final da missa, a unção dos enfermos. A gente começa a missa, tudo com o sinal da cruz. É para dizer que a cruz é a fonte de toda a graça. A graça de Jesus Cristo está pregada na cruz e a ela está fortemente unida. Deve-se entender essas palavras nesse sentido. O sofrimento e a graça estão intimamente unidos. O remédio corporal não restaura a saúde se o doente o não tomar. Então você vai no médico, vai dar o remédio. Se você não toma, não resolve nada. Aquele que vos criou sem vosso auxílio, não vos salvará sem a vossa cooperação. Santo Agostinho. O demônio emprega todas as forças para privar os homens dos meios de santificação da igreja. Ele coloca na cabeça do fiel, ele vai inspirar repugnância e tédio pelos sacramentos, porque ele sabe que são os sacramentos que santifica cada fiel. Então você recebe as graças de Cristo que ele conseguiu na cruz, pelos santos sacramentos e também pela Santa Missa, que lá está a hóstia sacrossanta. Agora a gente pensa se você pudesse dar um salto aqui, voltar lá, quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Eu acho que essa pergunta vale muito a gente colocar todas as missas que você vai participar, tá? Se hoje eu pudesse estar ali diante da cruz de Cristo, qual seria o meu comportamento diante da paixão do nosso Senhor? Isso é uma pergunta válida. A gente vai se aprofundando mais, a ver a ligação que tem do sacrifício da cruz com o sacrifício da missa, que é o mesmo. Como que eu me comportaria diante da cruz do Senhor? Vendo ali ele morrendo por mim. Então, como os fiéis não puderam assistir ao sacrifício de Jesus, o verdadeiro sacerdote, a verdadeira vítima, derrama o sangue para a nossa salvação, está ali o manancial de graça. Eu não pude assistir, você não pôde assistir. O Divino Salvador quis que eles pudessem, ao menos, assistir à sua renovação para ganhar os merecimentos que teriam todos se assistissem ao pé da cruz. Olha a explicação do catecismo. Então, já que você não pôde estar ali ao pé da cruz, nosso Senhor quis que você participasse desse momento e pudesse receber todas as graças como se você estivesse ali aos pés da cruz. Foi exatamente isso que ele fez na Quinta-feira Santa, quando ele instituiu o sacramento da Eucaristia e o sacerdócio católico. A gente fala que ali Cristo celebrou a missa, na Quinta-feira Santa. Então, quando Cristo diz o seguinte, fazer isto em memória de mim, ele passou para os apóstolos e, por consequência, aos bispos e padres, o mesmo poder de fazer a transubstanciação. Então, para não ficar nenhuma dúvida, nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que você não podia estar ali ao pé da cruz, ele resolveu deixar o sacrifício da missa, para que todas as vezes que você participasse da missa, você pudesse ganhar os merecimentos como se você estivesse ali ao pé da cruz. Então, se eu estou na missa, eu posso falar, eu estou diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Está a riqueza da Santa Missa. O Concílio de Trento diz o seguinte: como nesse divino sacrifício
que se realiza na missa está contido e é incruentamente imolado o mesmo Cristo que se ofereceu a si mesmo, uma vez por todas, de maneira cruenta no altar da cruz. O Santo Sínodo ensina que esse sacrifício é verdadeiramente propiciatório. Por ele, se com o coração sincero e a reta fé, com temor e reverência, contritos e penitentes, nos aproximamos de Deus, obtemos misericórdia e encontramos a graça por um auxílio oportuno, aplicado por esta oblação. O Senhor, concedendo a graça e o dom da penitência, perdoa os crimes e os pecados, por grandes que sejam. Com efeito, uma só é a mesma vítima, pois quem agora se oferece pelo ministério do sacrifício é o mesmo que então se ofereceu na cruz. Só o modo de oferecer é diferente. Quer dizer que, quando você está na missa, aqui a gente acabou de participar da missa, né? O mesmo que estava na cruz estava aqui. O mesmo sacerdote que estava na cruz estava aqui. A mesma vítima que estava na cruz estava aqui. As graças que ele derramou na cruz, ele derrama aqui. O documento está explicando isso em outras palavras. Então, o amor que nós temos que ter à Santa Missa. E embora costume, às vezes, celebrar missas em... Eu não estou conseguindo ler, porque a minha visão está um pouco turva. Vou ficar devendo isso aqui. Eu vou escrever que a letra fica maior. O sacrifício instituído por Jesus Cristo na última ceia chama-se ou missa ou santo sacrifício da missa. Então, Cristo, na Quinta-feira Santa, eu vou pular de assunto, na Quinta-feira Santa, ele reúne os apóstolos, tem a questão do lava-pés, depois ele pega o pão, ele pega o vinho, fala as palavras da consagração e, na sequência, dá uma ordem para os apóstolos: fazer isto em memória de mim. Ali, Cristo rezou a missa e ele ordena que os apóstolos façam a mesma coisa. Então, essa frase, fazer isto em memória de mim, é uma ordem que Nosso Senhor dá: faça a mesma coisa que eu fiz aqui. O sacrifício que eu estou oferecendo aqui, você tem o poder de fazer a mesma coisa. Deus manda para o altar, mas que é outro assunto. Então, essa é a questão da instituição da missa, do sacrifício que Nosso Senhor deixou na Quinta-feira Santa. Então, a gente diz com toda a propriedade, a primeira missa aconteceu na Quinta-feira Santa, antes da sua paixão, porque ali estava o seu precioso corpo, estava o seu preciosíssimo sangue, e Jesus distribuiu para os apóstolos. Ali estava o sacerdote, ali estava a vítima perfeita. Da mesma forma que estamos vendo aqui. Acho que não vai perguntar como que... Não sei com o que eu estava conversando, que se Jesus entregou a comunhão para os apóstolos na língua, né? Acho que ali é Jesus Cristo, se foi na mão ou na língua, eu acredito que foi na mão, lógico. Mas ali nosso Salvador estava presente, ele é o Rei, ele é o Senhor dos Senhores. Isso, a lógica não se aplica para o dia de hoje, né? E ver essa questão, a palavra missa. Deixa Quando você está durante a quaresma, você participa das nossas missas, que tem a questão do batismo, né? Os candidatos ficam na missa até a homilia. Acabou a homilia, serve todo aquele rito, e o padre manda embora os catecúmenos, os candidatos para serem batizados. Porque depois daqui, começa a missa propriamente dita. Então, quem não é batizado
não tem a obrigação de participar da missa, mas participa do início da missa. Então, vou embora, então estou te enviando, vai embora e volta no próximo domingo. Então, a questão da missa é mais ou menos aqui. Mas tem uma explicação muito mística, que vale a pena a gente jogar aqui para você rezar. Primeiro ponto, Deus manda para o altar o seu filho, na hora da consagração. Isso é fato, Deus manda. O filho é enviado pelo Pai do céu à terra. Tomai todos e comei, isso é meu corpo. Chega Jesus aqui no altar. Quando eu tenho essa noção de que acabou de chegar Jesus aqui no altar, quem vai se preocupar de sair para tomar água, ir no banheiro e fazer outras coisas? O rei acabou de chegar aqui, está preocupado com o almoço, com isso, com aquilo. A gente tem que despertar essa consciência, porque senão os frutos da Santa Missa ficam muito vazios na vida da gente. O rei acabou de chegar. O Senhor dos Senhores está no altar. E tu está preocupado com o almoço? Acho que a nossa humanidade trai a gente acaba preocupado com essas coisas, né? Ou, na hora da missa, a gente sai para tomar água e no banheiro, isso é tão irritante. Isso está aqui, vai depois, ninguém vai morrer por causa disso. Tem essa consideração e esse zelo por nosso Senhor. Então, Deus manda para o altar o seu filho. Perfeito. Os fiéis, pelo ministro, ou seja, pelo padre, e o padre pelo anjo, entende já quem é esse anjo? Envia da terra ao céu de volta para o Pai. Então, a igreja envia aquele que está no altar de volta para o céu. Então, seria esse movimento. As palavras da consagração, o Cristo chega. Depois, o próprio sacerdote, o povo, o sacerdote, pelas mãos do anjo, manda de volta o seu filho. Então, esse lado do enviado. O Pai envia, os fiéis envia pela mão do anjo, que seria a missa. Esse ritmo, a missão, né? Em que parte da missa você identifica isso aqui? Na minha missa você deve saber, porque eu uso direto essa expressão. É o cano romano 1, que eu uso. Cano romano 1, o cano romano da oração eucarística 1. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que essa nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo. Você escuta isso aqui direto, e eu faço de maneira inclinada. Aí a explicação que eu peguei no livro Muito Piedoso. Suplicantes vos pedimos. A igreja aqui agora que está reunida, participando da missa, ela deseja que essa oferenda seja levada para o altar do céu. Sai desse altar aqui e seja levada para o altar do céu. Então não basta o altar da terra, queremos que essa oferenda seja transportada para o altar do céu. Está em Apocalipse, capítulo 5, vocês podem ler depois. O padre pede, pois, a Deus que o anjo venha. Que anjo seria esse, não é? Está aqui, ó. No altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo. Que anjo teria a dignidade de levar a hóstia sacrossanta para o altar do céu? Tira desse altar para o altar do céu. Será um dos grandes anjos aí, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, o nosso anjo da guarda? Que anjo teria esse poder para fazer isso? Nenhum. E aqui, lógico, estamos falando do próprio Cristo. Esse é o anjo que o cano romano se refere. O padre pede, pois, a Deus que o anjo venha, ou seja, que o próprio Cristo venha, que ele tome a vítima que está no altar da terra e leve ao altar do céu. É o Filho enviado pelo Pai. Isso é o que eu disse. O Pai envia,
o seu filho e está pedindo que o anjo leve, ou seja, que leve de volta. Ou seja, o próprio Cristo vá para o altar do céu e ali ele seja apresentado, a vítima perfeita. Eu não disse que a missa é um sacrifício? Então tem um sacerdote que é Cristo, Cristo é a vítima. Então essa vítima que é Cristo, que ele suba ao altar do céu e ali diante do seu Pai ele peça por nós, peça perdão, peça as graças que ele precisa, louve e faça uma adoração perfeita. Então quem é o anjo? É o Filho enviado pelo Pai, que veio à terra, no meio dos homens, é o verdadeiro enviado. Cristo veio à terra por ordem do Pai. E Jesus, ele não é da classe dos espíritos, de um anjo comum. Ele é o anjo por excelência, como está nas Sagradas Escrituras, é o anjo do grande conselho. Então, quando você vê aqui o Padre inclinado, suplicantes vos pedimos a Deus onipotente, que essa nossa oferenda, Jesus Cristo, seja levada à vossa presença, no altar do céu, se a desse vai para o céu, pelas mãos do vosso santo anjo, pelas mãos do próprio Cristo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Então, essa vítima que chega diante do Pai Eterno, em nome dessa vítima, que é Jesus Cristo, nós recebemos inúmeras graças, muitas bênçãos que vêm do céu por causa dessa vítima e por conta desse anjo que leva as nossas ofertas até Deus. Na missa tem uma coisa muito importante, que o fiel não pode deixar de lado de modo nenhum, em nome de Jesus. Na missa você sempre veja o sacerdote que é Cristo, a vítima que é Cristo. E a gente identifica isso na hora da consagração, porque todo o tempo a gente está se dirigindo ao Pai, fazendo nossas preces. Na hora da consagração, o padre vai falar na primeira pessoa: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Na primeira pessoa. Não é o corpo do padre, lógico. Não é o sangue do padre, lógico. Se é na primeira pessoa, então quem está ali é o próprio Cristo. Ele é o sacerdote. Então você tem que identificar isso aqui. Na primeira pessoa, não pode ser o padre. E ele mesmo é a vítima que está ali o seu sacrossanto corpo no altar. Isso aqui te ajuda também a participar bem da Santa Missa, em nome de Deus. Até que não fica julgando os padres, porque ele pode estar aqui com o maior pecado do mundo. A missa acontece. Porque o sacerdote é Cristo, a vítima é Cristo. Então essa ideia, esse padre é mais isso, esse padre é mais aquilo, lógico que deixando de lado todo o erro litúrgico, tá? Então vou aqui porque esse usa batina, aquele não usa. Então o que usa batina é melhor. Não. É o próprio Cristo. Se não entende isso aqui, não entende nada na vida. Pode ser que o Padre Messias está celebrando a missa em pecado mortal, mas a missa acontece. O sacrifício acontece. E pode ser que o outro lá seja muito santo, também acontece da mesma forma. Isso não depende da santidade do padre, a riqueza da Santa Missa. Porque o sacerdote é o próprio Cristo.